Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante e misteriosa pelos textos antigos, mergulhando em uma das figuras mais enigmáticas e mal compreendidas da história do cristianismo, Maria Madalena. Por séculos, ela foi retratada de formas contraditórias, muitas vezes como uma pecadora arrependida. Mas e se eu te dissesse que existe um texto, um evangelho considerado proibido, que revela uma perspectiva totalmente diferente? Um evangelho onde o próprio Jesus descreve quem ela realmente era para ele e para os apóstolos. Estamos falando do Evangelho de Maria Madalena, um texto antigo descoberto no Egito em 1896, que só veio a público décadas depois. Este documento não apenas desafia a imagem tradicional de Madalena, mas também a posiciona como uma líder espiritual proeminente, uma discípula a quem Jesus confiou seus ensinamentos mais profundos. Preparem-se, porque o que vamos explorar hoje pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre os primórdios do cristianismo e sobre essa mulher extraordinária. Para entender a importância do Evangelho de Maria, primeiro precisamos desconstruir a imagem que foi criada dela ao longo dos séculos. A ideia de Maria Madalena, como uma prostituta arrependida, não tem base nos evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, essa associação foi popularizada no século VI pelo Papa Gregório Magno, que em um sermão juntou várias mulheres anônimas mencionadas nos evangelhos e as identificou como sendo Maria Madalena. Essa imagem pegou e se perpetuou na arte, na literatura e na cultura popular. No entanto, os textos bíblicos a descrevem de forma bem diferente. Eles a apresentam como uma seguidora fiel de Jesus, uma das mulheres que o acompanharam desde a Galileia e que financiaram seu ministério. Mais importante ainda, ela é a primeira testemunha da ressurreição, a pessoa escolhida para anunciar a boa nova aos apóstolos. Isso, por si só, já lhe confere um status imenso. Mas o Evangelho de Maria vai muito além. Então, o que exatamente diz esse evangelho proibido? O texto encontrado, embora incompleto, faltam as primeiras 6 páginas e outras 4 no meio. Começa em um momento crucial. Jesus já ressuscitou e apareceu aos discípulos. Ele lhes dá as últimas instruções e parte. Os discípulos ficam desolados, com medo de pregar o evangelho e sofrer o mesmo destino de seu mestre. É nesse momento de crise e dúvida que Maria Madalena se levanta. Ela não os conforta com palavras vazias. Em vez disso, ela os lembra dos ensinamentos de Jesus, trazendo paz e coragem aos seus corações. Ela assume uma posição de liderança, mostrando uma força espiritual que os outros apóstolos naquele momento não tinham. Essa cena inicial já nos mostra uma dinâmica completamente diferente daquela que estamos acostumados. Aqui, Madalena não é uma figura secundária, mas a rocha que sustenta o grupo quando ele ameaça desmoronar. O ponto alto do Evangelho é quando o apóstolo Pedro, reconhecendo a sabedoria de Maria, se vira para ela e diz: "Irmã, sabemos que o Salvador a amava mais do que a qualquer outra mulher. Conte-nos as palavras do Salvador que você se lembra. Aquelas que você conhece, mas nós não, pois não as ouvimos." Este é um momento de virada. Pedro, o futuro líder da igreja em Roma, admite que Maria Madalena recebeu ensinamentos secretos, revelações que não foram compartilhadas com os outros. Ele a reconhece como uma depositária de um conhecimento superior. E então, Maria começa a relatar uma visão que teve, uma conversa particular com Jesus. Ela descreve uma complexa jornada da alma após a morte. Uma subida através de 7 esferas celestiais, cada uma guardada por um poder que desafia a alma. Jesus lhe explicou como a alma, armada com o conhecimento correto menos a gnose, pode superar esses obstáculos e alcançar o repouso final. Esse ensinamento é profundamente gnóstico. O gnosticismo foi uma corrente de pensamento muito forte nos primeiros séculos do cristianismo, que acreditava que a salvação vinha através do conhecimento secreto, ou gnose, revelado por Jesus a um círculo íntimo de discípulos. Para os gnósticos, o mundo material era uma criação imperfeita, uma prisão para a centelha divina que existe dentro de cada um de nós.
A libertação viria ao despertar essa centelha através do conhecimento, permitindo que a alma retornasse à sua origem divina. No Evangelho de Maria, Jesus a escolhe para ser a portadora desse conhecimento libertador. Ele não lhe ensina sobre pecado e arrependimento no sentido tradicional, mas sobre a natureza da alma, o cosmos e o caminho para a iluminação interior. Isso a coloca em um patamar de apóstola dos apóstolos, a principal herdeira de sua sabedoria esotérica. A reação dos outros apóstolos à revelação de Maria é talvez a parte mais dramática e reveladora do texto. Após ela terminar seu relato, a harmonia se quebra. André, um dos apóstolos, é o primeiro a duvidar. Ele diz: "Não acredito que o Salvador tenha dito isso. Certamente, esses ensinamentos são estranhos. Ele não consegue aceitar que Jesus tenha revelado algo tão profundo a uma mulher, e não a eles." A desconfiança de André reflete uma tensão real que existia na igreja primitiva. A questão da autoridade e do papel das mulheres era um debate acalorado. Pedro, que inicialmente pediu a Maria para falar, também expressa sua incredulidade de uma forma ainda mais contundente. Ele pergunta, indignado: será que ele realmente falou em particular com uma mulher, e não abertamente a nós? Devemos todos nos virar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? A pergunta de Pedro é carregada de ciúme e preconceito. Ele não questiona o conteúdo do ensinamento, mas sim o mensageiro. A ideia de que Jesus pudesse ter escolhido uma mulher para receber sua revelação, mais importante, era inaceitável para ele. Essa passagem é um vislumbre poderoso do conflito entre a ala mais inclusiva do cristianismo primitivo, representada por Maria Madalena, e a estrutura patriarcal que começava a se formar, representada por Pedro. Nesse momento de tensão, Maria Madalena chora. Ela não chora de fraqueza, mas de tristeza, ao ver que eles duvidam dela e da palavra do Salvador. Ela pergunta a Pedro: "Você acha que eu inventei isso no meu coração, ou que estou mentindo sobre o Salvador?" A sua dor é palpável. Ela foi fiel, recebeu a revelação e, ao compartilhá-la, é recebida com desconfiança e hostilidade por seus próprios irmãos. É Levi, outro discípulo, quem sai em defesa de Maria. Ele repreende Pedro dizendo: "Pedro, você sempre foi impetuoso. Agora vejo você contendendo contra a mulher como os adversários. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amava mais do que a nós." As palavras de Levi são uma defesa poderosa não apenas de Maria, mas do próprio julgamento de Jesus. Ele afirma que a preferência de Jesus por ela é um sinal de sua dignidade e conhecimento superior. Levi então encoraja a todos a aceitarem a mensagem, vestirem-se com um homem perfeito e saírem para pregar o Evangelho como Jesus ordenou. Após seu discurso, os discípulos se acalmam e saem para pregar. E assim, o fragmento do Evangelho termina do Xândonas com essa imagem forte de conflito e resolução. Então, o que tudo isso significa? O Evangelho de Maria Madalena nos oferece uma janela para um cristianismo alternativo que floresceu nos primeiros séculos. Um cristianismo onde as mulheres podiam ser líderes espirituais, mestras e visionárias. Maria Madalena, neste texto, não é definida por seu passado ou por seu gênero, mas por sua profunda conexão espiritual com Jesus e sua capacidade de compreender e transmitir seus ensinamentos mais complexos. Ela representa a via do conhecimento interior, da experiência mística direta, em contraste com a via da autoridade e da estrutura hierárquica que acabou prevalecendo na igreja institucionalizada. A supressão de textos como o Evangelho de Maria fez parte de um longo processo para unificar a doutrina cristã e estabelecer uma única linha de autoridade, que vinha de Pedro e dos apóstolos homens. Nesse processo, a contribuição e a liderança das mulheres foram gradualmente marginalizadas e esquecidas. A descoberta e o estudo desses textos, chamados de evangelhos gnósticos ou apócrifos, não têm o objetivo de substituir a Bíblia ou minar a fé de ninguém. Pelo contrário,
Eles enriquecem nossa compreensão da diversidade e da complexidade do cristianismo primitivo. Eles nos mostram que não havia uma única maneira de ser cristão nos primeiros dias, mas sim um vibrante debate de ideias, interpretações e práticas. A história de Maria Madalena, como contada em seu próprio Evangelho, é um poderoso lembrete de que as vozes que foram silenciadas ainda têm muito a nos ensinar. Ela nos convida a questionar as narrativas que recebemos como certas e a buscar uma compreensão mais profunda e inclusiva da história e da espiritualidade. Maria Madalena emerge não como uma pecadora, mas como uma apóstola valente, uma mestra sábia e a discípula amada. Uma figura que talvez esteja mais próxima da verdade histórica do que imaginávamos. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem no tempo. A história de Maria Madalena e seu Evangelho é um tema vasto e cheio de nuances, e nós apenas arranhamos a superfície. O que você acha dessa outra visão sobre Maria Madalena? Você já conhecia o Evangelho de Maria? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios e histórias escondidas nos textos antigos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias fascinantes para você. Um grande abraço e até a próxima.